Shalom, shalom, boa tarde. 13 de Tishrei, 5.785, a contar da criação. Estamos no dia 15 de outubro de 2024, no calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, trazendo os estudos diversos, referente a vários assuntos, entre eles as festividades a Hashem, né? Então nós estamos aí nesta semana com a festividade de Sukkot. Então nosso foco acaba sendo a festividade de Sukkot, ok? Estamos no terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. Então nós estamos também sempre nos preparando momento a momento para o nosso sagrado dia do Shabat, né? O sétimo dia da semana. Baruch Hashem. Tivemos aí Rosh Hashanah, com ele tivemos aí o Yom Kippur, né? E agora a preparação para iniciarmos Sukkot. O quarto dia após Yom Kippur começa Sukkot. Então, amanhã à noite, né, teremos a primeira noite, o primeiro dia de Sukkot. Estaremos aí transmitindo diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, da Cidade Sem Limites, para o Brasil e as nações, a festividade, a primeira noite de Sukkot. Com ela nós teremos aí algumas reflexões sobre Sukkot, as mensagens de Sukkot, né, a mensagem das tendas, bem como também teremos aí, né, as preces da noite. As preces da noite estarão no foco da nossa primeira noite de Sukkot, ok? A Parashá, a última Parashá, que chama Vezot Haberachar, né? Tivemos aí a última Parashá lida em Shabat, que é a Parashá Razino, o cântico Razino, né? Do capítulo 32 de Deuteronômio. E com o capítulo 32 de Deuteronômio, nós tivemos a última Parashá que é lida em Shabat, que é a Parashá Razino. E a Parashá Vezot Haberachar, né? Razino foi a 53ª porção e Vezot Haberachar é a 54ª porção e última porção do ciclo dos estudos de Torá. Porque os estudos da Torá dos 5 livros, né, dos 5 primeiros livros bíblicos, conhecido entre as nações como Pentateuco e no mundo judaico como Torá. Os 5 livros são estudados em 54 porções, né, que são as porções dos estudos da Torá. E todas elas, né, têm a reflexão durante a semana, mas a porção em si, ela é lida em todas as sinagogas judaicas do mundo inteiro, e também nas sinagogas Bnei Noach, nas reuniões ao Shabat pela manhã, ok? Então, a porção, que ela é dividida em sete frações, né, a porção em si, ela é lida completamente em todo o Shabat, ok? Então, a Razino foi a última porção lida em Shabat. A última porção, a 54ª Vezot Haberachar, que é exatamente, esta é a bênção, né, que nos fala, ou a bênção final, ela é lida em Simchat Torah, exatamente no final de Sukkot, né? Então, nós temos aí amanhã à noite é a primeira noite e o primeiro dia, né, na sequência de Sukkot. Na quarta-feira da semana que vem, né, ao pôr do sol, nós teremos então o 8º dia,
que é exatamente Shemini Atzeret, certo? E no 8º dia, Shemini Atzeret, Simchat Torah, ela é feita junto com Shemini Atzeret. Então, na quinta-feira, né, dia 24 de outubro, que desde o pôr do sol da quarta-feira até o pôr do sol da quinta-feira, nós estaremos no 8º dia, né, Shemini Atzeret e Simchat Torah. Então, na parte da manhã, a porção, a última porção, Vezot Haberachar, ela é lida na quinta-feira. Portanto, no 8º dia, na sequência de Sukkot. É a última porção que não é lida em Shabat. Ela é lida exatamente no 8º para o 9º dia de Sukkot. Certo? E aí, imediatamente, já se inicia as reflexões sobre Bereshit, o novo ciclo dos estudos de Torá 5.785. Então, na quarta-feira, aliás, no dia 24 de outubro, quinta-feira, portanto, dia 22 de Tishrei, nós teremos as reflexões sobre a Parashá Vezot Haberachar. Até lá, o foco é fundamentalmente Sukkot, as mensagens de Sukkot, né? A festa das tendas, certo? E já na sequência, no sábado, dia 26 de outubro, já é Bereshit, já é a primeira porção do novo ciclo. Então, no mesmo instante que se encerra Vezot Haberachar, em Simchat Torah, já inicia as reflexões de Bereshit. Entendeu? Então, na quinta-feira, nós teremos, né, pela graça bendita de Hashem, nós teremos a atividade dupla na nossa live. Na quinta-feira de manhã, às 9 horas da manhã, nós teremos o Simchat Torah com a Parashá Vezot Haberachar. E na quinta-feira, às 14 horas, à tarde, com a Torá, nós já teremos o início exatamente das reflexões de Bereshit, iniciando imediatamente o ciclo 5.785 dos estudos de Torá. Segundo os sábios, fala que isso acontece por quê? Porque não pode haver espaço vazio no encerramento de um ciclo e no início de novo ciclo dos estudos da Torá. O mundo, o universo, o cosmos, onde nosso planeta Terra está incluído, o cosmos, o universo, não sobrevive sem a Torá. Então, se houver um espaço vazio de uma fração de segundo sem Torá no mundo, há o caos absoluto. O mundo entra no seu zero absoluto e volta simplesmente a nada. Somente ele permanece existindo. Então, como nós já vimos, né, que o mundo, o universo e os 4 reinos dependem da Torá, e tudo subsiste e existe pelo poder da Torá. Então não pode ter um espaço vazio dentro desse aspecto, ok? Compreenderam? Qualquer pergunta, manda ver aí. E vamos tentar responder se houver a possibilidade de responder, ok? Baruch Hashem. Algumas saudações, né, para algumas pessoas aí sempre conectadas, né, em A Tarde com a Torá, não só aqui no Facebook, mas também no YouTube. Entre elas nós temos o João Luiz Martins, a Lucien Alianati, do Rio de Janeiro, Maria Vilma Sobral, né, do grupo Judaísmo Ortodoxo do Facebook, a Andresa Serkides, se não me engano, Serkides,
parece que é assim que pronuncia o nome dela. O Fabrício Luciani, a Gislaine Moreira, a Lídia Moretti, lá de Vitória, Espírito Santo, o Jairo Gonzaga, Leibe Berenstein, acho que é assim que fala o nome dela, não sei se falei correto, ok? Ela é de Erechim, Rio Grande do Sul. A Marinalva Augusto, de Petrolina, Pernambuco, né? A Isa Watanabe, o Emerson Azani Francisquine, de Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. A Fabiana Souza, de Canaã dos Carajás, no Pará. O Ricardo Marcelo, de Planalto, na Bahia. O querido casal Leandro Rodrigues e Margarida Andrade, da cidade de Apuiarés, Ceará. O Rivaldo Mariano, de Sabará, Minas Gerais. A Sara Santos, a Alessandra Garcia, a Irani Castro, o João Marcos Almeida, de Praia Grande, São Paulo. Temos aí também a Shala Cristal, lá do Japão, também conectada. Alberto Taka, a Nina Santos Mansur, o Flávio da Silva, a Tereza Guimarães, a Zilma Silva de São Paulo, Campinas, Carolina Monteiro Torres, Célia Lourenço, Aparecida Souza, São João dos Patos, no Maranhão, né? Então temos aqui ainda a Neuza Antunes Cardoso, de Araçatuba, a nossa região aqui noroeste, interior de São Paulo, região de Bauru a Araçatuba, né? A Ana Negrão, o Roque Souza, de Salvador, Bahia, o Edson Batista Filho, de Maringá, Paraná, né? Então são alguns dos nossos amados aí conectados em A Tarde com a Torá, ok? E nós temos aí também a Tereza Jacinto, de Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto, a de Machado, Alvorada, Rio Grande do Sul, a Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco, a Miriam Barros, Brasília, a Maria Inês Moino Martins, aqui de Pirajuí, e da nossa sinagoga Benenoa Regional Bauru, o Frederico Rodrigues, Durando Rodrigues, né? O Frederico, ele é de Petrolina, Pernambuco, Baruch Hashem, né? Hag Sukkot, Hag Sameh Sukkot, né? É isso daí, uma festa feliz de Sukkot, né? Então nós vamos falar algumas coisas dentro desse aspecto aqui também, ok? Também nós queremos deixar aqui o aviso, né? Sobre a segunda remessa, que agora dia 20, nós vamos enviar lá na sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, a sinagoga sede, onde é o projeto da nova sede do Beit Rabá de Brooklyn, lá com Rav Yaakov Ganestad, né? A construção da nova sinagoga lá. Então, a nossa sinagoga Benenoa Regional Bauru, ela está fazendo, né, a arrecadação para nós atingirmos a meta base, que é R$600 mensais, de 30 parcelas, e a primeira remessa do mês passado, com as doações, né, com a de Tzedakah que foi feita, nós juntamos 3 parcelas numa só, né? Então, foi angariado R$1.850. Então, das 30 parcelas, nós já enviamos 3, né? E agora nós temos o mês de outubro, a segunda parcela. Então, as doações que estão chegando estão sendo separadas, né? E juntando, se houver mais do que 1, 2, 3 parcelas numa só remessa, nós estaremos enviando, e com a graça de Hashem e com
o amor dos amados, né? Poderemos alcançar a meta de 30 parcelas, né? Rapidamente, né? Acelerando o processo para o início da construção da nova sede do Beit Chabad ali no Brooklyn. Então você pode o fazer, né? Através da Sinagoga Beneinor Regional Bauru, no Pix da nossa segunda tesoureira, Thaís Pereira Martins Ribeiro, no seu CPF 369-403-688-17, né? Caixa Econômica Federal, ok? Então, o CPF da segunda tesoureira Thaís, 369-403-688-17, é o Pix, né? Caixa Econômica Federal. E como nós fizemos na primeira remessa, né? Os colaboradores, foi enviado o boletim, né? Da arrecadação, e também assim o será feito em todas as remessas que forem enviadas ali, ok? Então, você pode participar, né, com qualquer valor, sempre aquele ditado, né, de grão em grão, a galinha enche o papo, né, ou enche o embornar, né, e vamos dessa forma juntos construindo uma nova Beit Chabad lá no Brooklyn, em São Paulo. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala, né, e ensinou, e os seus ensinamentos perduram ainda, né, graças a Hashem. Depois da destruição do Beit HaMikdash em Jerusalém, no ano 69 para o ano 70, né, todos aqueles que se envolvem na construção de uma sinagoga é como se estivesse se envolvendo na construção do terceiro templo, entendeu? Então, vamos colocar ali o nosso tijolinho, por assim dizer, né, no bom sentido, na construção do terceiro templo, né, o terceiro Beit HaMikdash. E com a graça de Hashem, veremos, né, juntamente com a redenção final com o Mashiach, né, o terceiro e maravilhoso templo, que assim o será. Ok? Baruch Hashem. Sukkot, né? Então, algumas características da festividade de Sukkot. Nós vamos falar sobre as características de Sukkot, e dentre elas, né, nós estaremos falando também os convidados ilustres, né, que estarão sendo desde o primeiro ao sétimo dia, estarão presentes, né, em cada dia. Todos os 7 convidados ilustres, eles estarão presentes em todos os dias, durante as 7 manhãs de Sukkot, né? Por isso as nossas preces diárias é importante, porque esses 7 convidados ilustres, eles estarão ali presentes nas nossas preces diárias. É que cada dia um desses convidados vem à frente dos outros 6, né? Por exemplo, no primeiro dia, é o primeiro dia de Avraham, ele é o primeiro, ele encabeça a fileira, né? Os outros 6 que vêm na sequência é Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef e David. E cada dia, né, vem um à frente encabeçando a fileira ali, né, desses convidados especiais, né? Então, por isso, fala de o Shipzin, né, que são os pastores do povo de Israel, e ao mesmo tempo eles são chamados também de os pastores do mundo inteiro. Portanto, né, esses 7 convidados ilustres, esses 7 pastores do povo de Israel, os nomes que nós acabamos de mencionar, eles também são os 7 pastores das nações. Não é só do povo judeu, mas é do mundo inteiro, ok? Então, por isso, realmente, o nosso amor por Hashem, o nosso amor pelo povo escolhido de Hashem, o povo judeu, o nosso amor por Israel, o nosso amor por Jerusalém, o nosso amor pelos 7 pastores do povo de Israel, que são os nossos pastores, né? É muito importante nós alimentarmos e podermos realmente estarmos cada vez mais crescendo no conhecimento desses aspectos aí, ok?
Além disso, né, de nós falarmos sobre os 7 pastores, nós estaremos falando também durante esses dias pela frente que temos, ok? Nós estaremos falando sobre as quatro espécies de Sukkot, né? Que é o Etrog, o Lulav, a Aravá e a Hadás, né? Essas 4 espécies têm mensagens específicas, têm ligações realmente com o ser humano, né? Então nós vamos ver as suas lições durante esse período, né? A partir de hoje, que vamos falar algumas coisas, até quinta-feira da semana que vem, teremos muitas coisas para podermos fazer a nossa reflexão dentro desse aspecto aqui, né? Ou seja, a festa de Sukkot, né? Ela vem logo após 4 dias depois de Yom Kippur, né? Ninguém deve jejuar, como aconteceu, por exemplo, em Yom Kippur, né? Esse período de Hag Sameach Sukkot, né? Festa feliz de Sukkot, na tradução literal, né? Ou feliz festa de Sukkot, para dar aquela rima dentro da língua portuguesa. É um período que ninguém pode jejuar, é proibido jejuar, por assim dizer, no bom sentido. Por quê? Porque depois de Rosh Hashanah, juízo, depois de Yom Kippur, juízo, julgamentos, né? Onde vem o grande jejum de Yom Kippur, afligir as nossas almas, né? Cada um de nós afligimos as nossas almas dentro do contexto real de cada um de nós, ou seja, aquilo que nos é agradável, aquilo que nos é aprazível, aquilo que nos traz prazer, nós durante em torno de 26 horas, nós nos abstivemos, né, desses prazeres. Por quê? Porque estávamos realmente no juízo de Deus, no julgamento divino, né? Então, nós estamos passando, né, como ovelhas diante do seu pastor, né? Realmente uma contagem, um juízo, um julgamento. Então, é realmente um momento tenso, né? Momento de afligir as nossas almas, etc. e tal. Então, logo na sequência de 4 dias, né, terminando Yom Kippur, imediatamente o povo judeu começa já a fazer as construções da Sukkot, as cabanas, né? E a construção de cada sukkah, ela realmente exige um envolvimento completo, né, da pessoa que está se dedicando a fazer a sukkah, né, a começar na sua casa, nas sinagogas, etc. e tal, né? Então, o envolvimento com a construção da sukkah não dá margem, né, no sentido de ficar com o pensamento vago, com o pensamento nas estrelas, né, ou os pensamentos nas nuvens, né? E aí vem, né, mente vazia é uma oficina para o mal, né? Então não dá tempo para isso. Então o povo judeu se envolve, né, imediatamente nas construções de cada sukkah, correspondente a cada família, a cada comunidade, a cada sinagoga, etc. e tal. Então isso faz com que realmente, né, não haja tempo de pecar, segundo os sábios. Então por isso, nesse período de Yom Kippur até o início de Sukkot, né, não há julgamento, porque já cessaram, e também não há contagem para pecar. Ou seja, Hashem, ele não começa a contabilizar os pecados, as falhas do povo judeu. Porque o povo judeu, nesses 4 dias, estão envolvidos com a Sukkah, que é uma mitzvah. Então o povo judeu se envolve. E ao estarem envolvidos numa mitzvah, ao estarem cumprindo um preceito, um mandamento, não há tempo para pecar. Então, por isso, a contabilidade divina do ano 5.785, no caderninho lá de pecados, né, na contabilidade dos pecados, ele não começa a contabilizar. Ele só vai começar a contabilizar a partir do 1º dia de Sukkot.
Então, a partir do primeiro dia de Sukkot, a contabilidade divina já está em funcionamento. O importante dentro desse aspecto, segundo os nossos mestres, é que a contabilidade divina, pelo lado positivo, ela começa com o cumprimento de mitzvah, de um preceito, de um mandamento. Então, o livro da contabilidade positiva, ela já começa já com essa questão, já começa a ser contabilizada em favor do povo judeu. Realmente, a obediência à mitzvah de Sukkot, entendeu? Então, são lições para nós aprendermos, para que nós, de fato, não estejamos ociosos, mente vazia, você entendeu? Por isso, amados, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso sacrifício em fazermos as preces diárias, a nossa techuvá diária, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah, a de Sedaká, ela vai sendo contabilizada positivamente em nosso favor. Então, por isso, no bom sentido, precisamos mover céus e terras para que nós possamos estarmos cumprindo as 5 passos nossos. E dentro desse aspecto, o quão é importante a nossa união e a nossa unidade. A nossa união e a nossa unidade, né? A gente sempre recebe aí, né, alguns amados aí, falando assim, puxa vida, como gostaria de morar em Bauru, para poder participar aí das atividades da sinagoga Bnei Noach. Então, esse estímulo, esse desejo, ele precisa ser alimentado. Não quero dizer que é para todo mundo mudar para Bauru, né? Baruch Hashem, se assim fosse, não resta dúvida. Mas esse desejo de estar juntos, unidos, reunidos, unidos em unidade, é importantíssimo. Porque é juntos que nós somos fortes. É na nossa união, na nossa unidade, que nós somos imbatíveis. E é onde que nós realmente possamos fazer a expansão do reino de Hashem. Expandir a luz divina, a presença divina. Por exemplo, né, um exemplo que nós vamos dar aí. Então, nós temos aqui um fornecedor de aquele galão de água, né, de 20 litros, né? E também é um fornecedor de gás. E um dia foi solicitado o gás, e o rapaz que vem entregar o gás aqui da distribuidora, ele chegou aqui, eu esqueci de deixar com a Edna o Vale Gás, né? Então, o rapaz chegou para entregar o gás, tudo, né? E aí ele pegou o vasilhame, o vazio, e falou, né? Falou assim, e o vale, né? Aí a Edna falou assim para ele, o marmote esqueceu de deixar aqui. Aí ele falou, não tem problema não, eu aviso lá no depósito. Aí ele chegou lá no depósito, lá ele falou pro patrão lá, né, os responsáveis, né, ele falou assim, o Vale Gás aí daquele, que eu fui levar agora lá, o Vale Gás não tava com a dona lá e tá com o dono lá e ele vai trazer depois, né? Aí perguntaram para ele, mas quem que é? Ele não lembrava do endereço, porque ele não ficou com papel, né? Ele falou assim, aquele senhor que sempre vem aqui e fala shalom, né, para todo mundo aqui, né? Aí o pessoal falou, tá, eu já sei quem que é o marmol. Não, pode ficar tranquilo, ele traz depois o vale. Mas a identificação, shalom, é aquele que fala shalom. Tá, é o marmol, a gente já sabe quem que é. É assim que nós precisamos expandir a luz, né? Que nem nessa distribuidora aí, né? Sempre que eu chego lá, quando eu não falo shalom, eu não falo justamente para fazer um teste, né? Aí o pessoal lá começa lá, ô shalom, ô shalom, ô shalom, né? Então é exatamente isso, a nossa união, a nossa unidade faz-nos forte e faz com que nós possamos expandir a luz divina, expandir o shalom de Hashem. Então por isso, a nossa unidade,
ela é importante em todos os campos, seja na Techuvá, seja nas preces diárias, seja no estudo da Torá, seja no estudo das 7 leis de Noa, seja na de Sedaká. Isso daí faz com que as barreiras adversárias caiam por terra. E cada vez mais vamos expandindo luz. E as trevas vão desaparecendo. É a nossa tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Entendeu? Então, por isso, a contabilidade divina, ela, de forma positiva, ela começa imediatamente em Yom Kippur. Por quê? Porque é necessário o envolvimento com a construção da Sukkah, né? Então, isso já começa a se contabilizar de forma positiva, ok? Por isso, nesses 4 dias, por exemplo, né? Bem como também durante esse período que temos de festividades de Sukkot, não são recitadas as preces de Tahanum, que são as preces de súplicas de perdão de pecados, ou pelos pecados, entendeu? Não são recitadas. Por quê? Porque, como diz o profeta Isaías, né, mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, tornar-se-ão brancos como a neve, ou a pura lã, né? Então é exatamente isso. Yom Kippur é a festa, é uma festa de grande sentido espiritual, né? Justamente por causa disso, porque é o momento do julgamento divino, e somente a Techuvá é que pode nos purificar, fazer com que realmente nos tornemos brancos como a pura lã ou como a neve, entendeu? Então, naquele linguajar simples, né? É onde que Hashem passa a régua, zera tudo, e aí começa a partir do primeiro dia de Sukkot. Então começa a contabilidade negativa lá no livro dos pecados, entendeu? Então por isso, né, nós não podemos perder as oportunidades que Hashem nos concede de termos esse concerto com Ele e podemos seguir em frente na nossa jornada monoteísta, ok? Então, os dias, né, são considerados festivos, pois exatamente Sukkot, ele está dentro do aspecto com a inauguração do Beit HaMikdash. Então, quando o Beit HaMikdash, nos dias de Salomão, foi inaugurado no primeiro dia de Sukkot, né, Sukkot traz esse sentido, esse significado muito singelo, sublime e espiritual. Então, por isso, né, coincide com os dias da inauguração do primeiro templo em Jerusalém pelo rei Salomão. Então, nos ocupamos com as mitzvot da época, construímos a Sukkah e compramos o etrog, cidra, aliás, e as demais espécies que são utilizadas dentro desse aspecto aí, né, que nós falamos, né? Deixa eu pegar aqui os nomes corretos para eu não falar de forma errada, ok? As 4 espécies, né? O etrog, né, que fala, parece com limão siciliano. Parece significa que não é igual, entendeu? Parece, né? E as outras 3 espécies, o lulav, a aravá, né? E a hadass, né? Então, nesse momento em que o povo judeu se ocupa com as mitzvot da época, né? Primeiro, constrói a Sukkah. Então, constrói a Sukkah. Na véspera de Sukkot, aí eles vão então para a escolha das 4 espécies. O etrog, a lulav, a aravá e a hadass, né? Então eles vão para escolher. O que significa? Normalmente, essas 4 espécies, etrog, lulav, aravá e a hadass, elas têm inspeção rabínica. A inspeção rabínica
ela olha mínimos, dos mínimos, dos mínimos e dos mínimos detalhes, porque elas não podem ter nenhum defeito. Então, por exemplo, há certos grupos, por exemplo, que falam assim, bom, quando nós estávamos no judaísmo pirata, nós chegamos a fazer até as 4 espécies de forma pirata também, né? Que não é certo, ok? Então, certos grupos religiosos falam assim, bom, nós vamos fazer o nosso lulav, né? O etrog, a lulav, a aravá e a hadaz. E pega as coisas por aí afora, vai. E não tem o etrog é um fruto, né, que é característica específica de Israel. Entendeu? Então as pessoas falam assim, vamos pegar um limão... Siciliano, né? A Edna tá falando lá, é siciliano. Então vamos pegar um limão siciliano que tem uma aparência do etrog. Então aí você já vem com um elemento pirata no meio. Você vem com um elemento pirata no meio, então você estará incluindo dentro de uma santidade algo impuro. Porque não é original. Não é o verdadeiro etrog. É um pirata. E o pirata não é aprovado. A mesma coisa, né? O lulav, a aravá e a hadaz, elas passam por uma inspeção rabínica e são pelos rabinos, né? Que nem o médico vai consultar o paciente nos seus mínimos detalhes. Então, qualquer mínimo detalhe, qualquer uma das 4 espécies, ela é imediatamente eliminada. É eliminada, né? Lembrando que a questão do lulav é semelhante à questão de um sacrifício. E o sacrifício para Hashem não pode ser defeituoso. Então a inspeção rabínica ela é muito rígida dentro desse aspecto, entendeu? Então, por isso que é preciso seguir a orientação rabínica, né? Parece que no Brasil, se eu não me engano, parece que só tem um lugar que vende as 4 espécies, né? Então, por isso, precisa de uma orientação rabínica para adquirir ou poder adquirir, para fazer as coisas de acordo, né? Sem sombra de dúvidas, ok? Este ano, a nossa sinagoga Beneinor Regional Bauru, nós não teremos, né? No momento, infelizmente, nós não teremos a questão do lulav, né, entre nós aqui, com a graça e a orientação rabínica devida, né? Isso também exige custos, né, que não são nada baratos, né? Com a graça de Hashem, né, o próximo ano, quem sabe, com a devida orientação rabínica, poderemos adquirir um lulav para termos aqui na nossa... durante as manhãs de Sukkot, né? Porque o lulav ele é usado na parte da manhã, nas reuniões das preces da manhã, né? Então tem esse detalhe aí também, ok? Então o etrog é uma cidra, né? Então não é o limão siciliano. O limão siciliano tem uma certa aparência, mas não é real, ok? Não é verdadeiro, ok? Então é esse aspecto aí. Então, nesses dias sagrados, né? Em que realmente são utilizadas essas espécies, né? Essas 4 espécies, né? Em que o povo judeu cumpre os preceitos do Eterno no mundo, santifica o seu povo e os seus dias são sagrados, né? Então são dias sagrados. Então convém a nós realmente muita reverência, né? Uma das coisas que nós podemos fazer é exatamente a sukkah, né? A tenda. A tenda ela não pode ser construída dentro da casa e nem debaixo da garagem. Debaixo da garagem no sentido de que a garagem tem uma cobertura,
e as pessoas fazem a sukkah dentro da garagem, debaixo de uma cobertura. Não. A sukkah, ela só pode ser construída ao ar livre, né? Se a garagem da pessoa lá não tem teto, o teto é o céu, então tudo bem. Então a sukkah, ela só pode ser construída aonde o teto é o céu. Entendeu? Então é por isso que fala a construção da sukkah em lugar aberto ou céu aberto, né? Fora isso daí não está de acordo com os preceitos. Então, durante esta série de julgamentos que nós passamos, né, de exames de introspecção e perdão, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. e tal, então ela é seguida exatamente de dias festivos, de alegria, cânticos, né, de louvor a Hashem por estarmos em Sukkot, a festividade das tendas. Então nós encontramos uma alusão disto, né, exatamente em Salmo 97, verso 11, que diz: luz eterna foi semeada para os justos e alegria para os de coração puro, né? Ou seja, depois que as pessoas tiverem canalizado seus corações por meio do arrependimento, a Teshuvah, nos dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, agora elas ficam merecedoras das alegrias que a festa de Sukkot contém, ok? Então a festa começa no dia 15 de Tishrei, né? Vamos novamente aqui pegar o calendário judaico, e aí, né, falando em calendário judaico, a sinagoga sede, lá com o Rav Yaakov, né, o Arthur, o secretário do Rav, avisou que os novos calendários 5.785, né, provavelmente chegarão lá na sede esta semana, e nós já fizemos uma reserva, né, de 40 calendários, né, para distribuirmos, né, ao preço que a própria sinagoga fornece, né, ao pessoal aqui da sinagoga regional Bauru, né, e algumas pessoas que estão já fazendo a sua reserva, né. Então, porventura, você que ainda aqui de Bauru, região, ainda não fez a sua reserva, faça a sua reserva, né, converse com a Fátima, né, a Batinoa lá da sinagoga Benenoa, dá o seu nome lá, calendário, etc. e tal. Os nossos internautas, né, fora da nossa região, né, por exemplo, o Emirton, né, de Brasília, ele já fez a reserva dele, do calendário 5.785, por exemplo. Então outros, né, podem fazer, obviamente aí, para enviar nós vamos ter que cobrar o frete, ok? Então é a mesma coisa se você pedir diretamente lá na sinagoga sede, né, o preço do calendário mais o frete vai ser enviado para você. Então você pode pedir diretamente na sinagoga sede ou através da sinagoga Benenoa regional Bauru, ok? Manda aí um oi no nosso zap, né? 14 99715 0241, né? Caso esqueça, procura lá no Google, Sinagoga Benenoa Regional Bauru, e lá tem os dados lá do zap nosso, lá o nosso celular, ok? Então aí faça a sua reserva para nós podermos aí reservar os calendários 5.785, ok? Então, vejam bem, a festividade de Sukkot começa agora, né, no dia 15 de Tishrei. Então, hoje, até o pôr do sol, nós estamos no dia 13 de Tishrei. A partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, 14 de Tishrei. No pôr do sol de amanhã, né, até o pôr do sol da quinta-feira, nós estaremos no dia 15 de Tishrei. Então, no pôr do sol de amanhã até o pôr do sol de quinta-feira, é o primeiro dia de Tishrei. Então, amanhã à noite, nós estaremos aí transmitindo diretamente da sinagoga Benenoa, né, a primeira noite de Sukkot, né. O nosso emissário Emerson Felipe da Silva vai trazer algumas reflexões sobre Sukkot e, né, estaremos fazendo as preces da noite dentro da Sukkah,
ok? Então, é isso daí. E aí vai até quarta-feira, até o pôr do sol da quarta-feira da semana que vem, dia 23 de outubro. Ao pôr do sol da quarta-feira que vem, nós estaremos em Shemini Atzeret, o 8º dia, certo? E aí, na quinta-feira, dia 24, é onde nós teremos às 9 horas da manhã, nós teremos aí Simchat Torah, que é onde a porção Vezot Haberahar, né? Esta é a bênção, a última porção da Torá, ela será, né, lida com os ensinamentos da Parashá, né, encerrando o ciclo 5.784. E imediatamente já damos início às primeiras reflexões de Bereshit, Gênesis, né, que já começa na própria quinta-feira, e no sábado, dia 26, né, é onde tem em todas as sinagogas, né, na parte da manhã, sinagogas judaicas do mundo inteiro, e nas comunidades Benei Noach, né, a leitura na parte da manhã ou da tarde, né, da porção Bereshit, ok? Então já findo um ciclo oficialmente, inicia um novo ciclo oficialmente dentro desse aspectos aí, ok? O Salmo 27 que nós temos aí, né, durante esse período de 1º de Elul até o final de Sukkot, nós temos aí o Salmo 27, que é lido na parte da manhã e à noite antes de dormir, depois das preces da noite. Então, o Salmo 27 também faz referência a Rosh Hashanah, a Yom Kippur e Sukkot. Então, vejam bem, o Eterno é a luz que me guia e a fonte da minha salvação. A quem, então, temerei? Ele assegura a minha existência, o que eu haveria de recear, né? Então, só aqui nós temos Rosh Hashanah e Yom Kippur, ok? Depois, nós temos aqui, se malévolos me atacam, me pretendem destruir, tropeço e cai, ainda que me cerque um exército, não se deixará abalar meu coração, e mesmo que desfeche guerra contra mim, minha fé permanecerá inabalável, né? É a experiência que se passa desde 1º de Elul, Rosh Hashanah e Yom Kippur, ok? No verso 5 diz, se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo, né? Outra tradução traz, em sua tenda, né? Então nós temos aí a questão de Sukkot, a festividade de Sukkot. Então o Salmo 27, ele também traz para nós referências exatamente a Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, dentro desse sentido. Então a festa ela começa no dia 15 de Tishrei e se estende por 8 dias, até o 8º dia, Shemini Atzeret, junto com Simchat Torah. Levítico capítulo 23, versos 34 a 36, declara, aos 15 dias deste mês será a festa de Sukkot, por 7 dias ao Eterno. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. O 8º dia será dia de assembleia para vós, e oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. É o dia festivo no qual Deus vos retém. Nenhuma obra servil fareis. Então, os 7 dias de Sukkot, fala que desde o primeiro dia até o 7º dia é feito oferendas, sacrifícios. Dentre os sacrifícios, tem sacrifícios específicos para o povo judeu, certo? Mas tem sacrifícios específicos para as nações, desde a antiguidade, desde o primeiro templo. Tem sacrifício para as nações, para os povos. Ou seja, o povo judeu, pelo decreto divino, sempre se preocupou com os não-judeus. Os sacrifícios do 1º ao 7º dia de Sukkot eram exatamente de touros. E na sua totalidade, no final, dava 70 touros como sacrifícios. Os touros eram sacrifícios para as nações,
para os povos. Porque 70 é exatamente o número das nações correspondentes existentes da época, que são exatamente representantes de todas as nações até o presente momento. Então, desde essa época do primeiro templo, né, já com Moisés, Deus já tinha dado toda a orientação sobre esses aspectos. E quando foi instalado o Beit Hamikdash através de Salomão em Jerusalém, foi aplicado aquilo que Deus ensinou a Moshe e aquilo que Moshe ensinou ao povo, aos Kohanim, ao Kohen Gadol. Então a preocupação do povo judeu para que as nações sejam abençoadas, agraciadas pelo favor divino, sempre foi realidade. Sempre foi realidade. O povo judeu é o único povo que as suas forças de defesas têm Torá à frente da batalha. Sempre tiveram os Kohanim à frente das batalhas. Sempre tiveram a Aaron HaKodesh, a Arca Sagrada, à frente das batalhas. É um exército que sempre teve ética, moral, princípios, espiritualidade. E nunca Israel deixou essas qualificações. Você pode ver as guerras que Israel está enfrentando desde o dia 7 de outubro de 2023. Você vê, a internet está, graças a Hashem, como disse o nosso Rebbe Menachem Mendel, usando a tecnologia em nosso favor. E o povo judeu sabe muito bem fazer isso. Mostrando aí, realmente, nas frentes da batalha, né? Hoje, desde a destruição do segundo templo, não tem Kohanim, mas tem os rabinos, que estão ali na frente da batalha, junto com as forças de defesa, levando Torá, Talit, Tefilim, livros de preces. Na frente da batalha, no meio de tiros e companhia limitada. Enquanto alguns ficam na vigília, outros estão fazendo Shema, outros estão fazendo preces, de acordo com o horário da manhã, ou da tarde, ou da noite. Acendendo as luzes de Hanukkah, lá dentro da faixa de Gaza, o território do inimigo terrível, Hamas. Colocando a menorá de 9 braços ali, cantando cânticos a Hashem. É o único exército que antes de atacar qualquer lugar, eles jogam panfletos na língua nativa daquele local, anunciando que aquela região será bombardeada, a população civil, retire-se. É o único exército que quando vê civis envolvidos, vai para um segundo plano. Dentro desse aspecto, entendeu? Quando tem vítimas civis, normalmente são os grupos terroristas que usam os civis de escudo humano. As casas dos civis, debaixo das casas, os porões são construídos para depositar armas, foguetes, míssil. E quando é descoberto, é chamado a atenção daquelas famílias para deixarem a casa, porque vai ser bombardeada, para destruir as armas. E vimos aí nos últimos dias com referência ao Hezbollah, na região sul do Líbano. As forças de defesa de Israel não guerreiam contra o povo palestino e nem contra o povo libanês, mas contra realmente os grupos terroristas que vão inflando cada vez mais a criançada com um ódio gratuito contra Israel e contra o povo judeu. Se você assistiu e não percebeu, se você não assistiu, procure assistir, porque a internet trouxe isso daí. Na invasão do grupo terrorista Hamas, um jovem de 16 anos, no meio da invasão, depois de ele cometer várias atrocidades, ele liga para o pai dele.
Não são gravações que o povo judeu fez, nem as forças de defesa de Israel fez. São gravações dos próprios terroristas que foram aprisionados ou foram abatidos e as suas gravações foram confiscadas. O jovem de 16 anos liga para o seu pai e diz para o seu pai, para ele ter orgulho do filho dele, porque ele matou 10 judeus com as próprias mãos. Se ele matou 10 judeus com as próprias mãos, como que foi isso? Era porque esses 10 homens, mulheres e crianças estavam dominados, estavam amarrados, cometeu atrocidades, estupros, e depois matou com a própria mão. Significa que ele esquartejou, ele esganou, enforcou, colocou o bebê no forno para assar, e fala para o seu pai, para ele ter orgulho do filho dele, porque eu com as minhas próprias mãos, pai, matei 10 judeus. Fala para a mamãe, fala para a mãe, ter orgulho do filho dela. E o pai e a mãe choram de alegria pelo grande feito do seu filho canalha. Por quê? Porque os pais conduziram o seu filho para ser um canalha, um assassino, uma pessoa cruel. Por isso que eles usam os próprios filhos como escudo humano. Agora vejam bem um outro detalhe. Isso aconteceu em 2023. 10 anos antes, era 2013. Era uma criancinha de 6 anos, que ficava lá jogando pedra nos soldados de Israel, que ficava xingando, ficava provocando, etc, 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 etc. Né? Mas os direitos humanos, coitadinho, é apenas uma criança. No ninho de serpente não tem crianças. No ninho de serpente só tem cobrinhas. Lógico, toda regra tem exceção, não resta dúvidas. Tem muita gente boa, graças a Deus. Como também no próprio Líbano. Tem muita gente boa. Mas os grupos terroristas que dominam o povo, qual que é a educação que eles dão para essas crianças? A língua nativa? Matemática? Geografia? História ou qualquer coisa? Não. É só ideologia, 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 uma verdadeira lavagem cerebral. E depois acontece isso daí, entendeu? Então, por isso, amados, a nossa missão é trazer luz. E é por isso que Israel tem mais de 1 milhão de árabes, palestinos, libaneses, que trabalham em Israel. Pergunta para esses se eles querem sair de lá. Se eles querem se somar com esses grupos terroristas. De forma nenhuma. Quem é do bem, nunca vai concordar com os grupos terroristas. Não tem esse negócio pró-Palestina através de grupo terrorista. Jamais. Isso é ignorância. Isso é lavagem cerebral. E os nossos desafios são grandes, por isso as festividades a Hashem é para trazer luz entre as nações, para que realmente essa lavagem cerebral seja invertida, seja cancelada. É muito difícil, mas não impossível. Eis aí o testemunho no meio da internet aí do filho do criador do Hamas. O filho do criador do Hamas. Nasceu com Hamas. Seu pai foi o que fundou o Hamas. E ele cresceu sendo instruído num ódio gratuito contra Israel e contra o povo judeu. Até que ele foi prisioneiro de Israel
começou a conhecer a Israel por dentro e viu o que era realmente Israel. E no próprio testemunho ele diz: não é nada daquilo que nos ensinavam, não é nada daquilo que ensino para as nossas crianças. É uma verdadeira lavagem cerebral. E ele é jurado de morte pelo próprio pai e pelo próprio Hamas. Por aí você vê, entendeu? Então, por isso, as festividades Hashem é uma grande oportunidade de que realmente aquilo que era realizado dentro das 7 dias, os 70 touros que eram sacrificados em benefício das nações, é para que as nações não caiam no jugo realmente da ignorância, falta de conhecimento, falta de entendimento. Então, por isso, vamos trazer luz, né? Mais ainda nesses dias de Sukkot. E durante esses dias estaremos trazendo mais conhecimento para que nós possamos aí ver o quanto é importante nós, Benei Noach, dentro do aspecto entre as nações, o quanto que nós precisamos ser luz. Baruch Hashem. Amanhã, a partir das 20 horas, nós estaremos diretamente da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, na primeira noite de Sukkot. Shalom, shalom. Até lá. Seja luz, seja forte.